Olá. Não tem pra ninguém. Batman é o herói mais importante da DC, pelo menos nos cinemas. E a cada novo filme do Homem-Morcego, temos a clássica discussão: qual ator interpretou o melhor Batman? Pra resolver essa questão de uma vez por todas, o Cinelista traz agora um ranking com todos os Batman de carne e osso, do pior para o melhor. O Batman é possivelmente o herói mais versátil dos quadrinhos. Ele já teve diferentes fases, enfoques e pontos de vista. E diferentes foram também as interpretações do Cruzado encapuzado nas telas. Desde o herói sério e sombrio, até a galhofa e a extravagância. Agora, uma nova versão do personagem chegou aos cinemas, interpretado por Robert Pattinson em The Batman. Por isso, reunimos aqui todos os atores que interpretaram o Batman, ranqueados do pior para o melhor. Antes de mais nada, é importante lembrar que não serão considerados nesta lista as versões de Lewis D. Wilson e de Robert Lowery, das séries do Batman dos anos 40. E também não fazem parte dessa lista as versões animadas, como o Will Arnett do Lego Batman e o Kevin Conroy dos desenhos e dos games. Até porque, se tivéssemos que considerar essas versões, não tinha pra ninguém. Márcio Seixas, o dublador icônico e definitivo do Batman, com sua voz de trovão, ganharia essa disputa facilmente. Você acha que sabe tudo sobre mim, não é? É óbvio que essa lista não podia começar diferente. George Clooney é a pior encarnação do Batman em qualquer mídia. Nós já tivemos versões piores. O próprio Clooney já pediu desculpas inúmeras vezes por ter arruinado a infância de muitos nerds. Mas nesse caso aqui, nem dá pra culpar muito o Jorginho. Na época, Clooney era um ator bastante conhecido pela série ER, que passava no Brasil com o nome de Plantão Médico. E após tentar a sorte fazendo algumas comédias românticas, ele achou que estava diante de sua grande chance de virar um astro do cinema. Hi, Freeze. I'm Batman. Só que Batman e Robin é um absoluto desastre, do começo ao fim. O diretor Joel Schumacher tentou fazer uma versão atualizada da série dos anos 60, com muita cor, muita luz, um verdadeiro carnaval. E para completar, os vilões Mr. Freeze e Era Venenosa, interpretados pelo Arnold Schwarzenegger e pela Uma Thurman, pareciam saídos direto de um desenho dos Looney Tunes. Aí, só restou George Clooney entrar na onda, exibir seus Batmamilos e soltar umas piadinhas para quebrar o gelo, sem trocadilhos, naquele que é considerado o pior filme de super-heróis da história. Afinal, como justificou o próprio Joel Schumacher anos depois, Bruce Wayne era o Batman porque era divertido. Então, bora curtir a balada em Gotham City. Quando a Warner Bros. Recebeu várias reclamações de pais sobre o tom sombrio de Batman Retorno, ela achou que Tim Burton tinha ido longe demais na sua visão gótica do personagem. Então o estúdio demitiu Burton e contratou Joel Schumacher, que havia dirigido obras instigantes e de sucesso como Os Garotos Perdidos, Linha Mortal e o aclamado Um Dia de Fúria. Michael Keaton, que havia vivido o herói nos últimos 2 filmes, estava cotado para continuar interpretando Bruce Wayne. Mas quando viu as ideias do novo diretor para a franquia, ele caiu fora. Sobrou então para Val Kilmer, que tinha feito um trabalho fantástico a interpretar Jim Morrison em The Doors. E verdade seja dita, o Val Kilmer até que ele se sai bem interpretando o Bruce Wayne. Especialmente nas cenas com a Nicole Kidman, onde claramente existe uma química no casal. Mas o problema é quando ele assume o manto do Cavaleiro das Trevas. E aí nesse momento é visível o desconforto do ator naquela roupa de borracha do herói. Ele até tenta trazer um pouquinho de seriedade pro papel, mas nada funciona.
E para piorar, ele ainda é totalmente ofuscado pelas versões cartunescas do Charada e do Duas Caras, interpretados pelo Jim Carrey e pelo Tommy Lee Jones. Até o Chris O'Donnell consegue apresentar um desempenho melhor como Dick Grayson, o que, convenhamos, não é nenhum elogio. Ainda que o filme Batman Eternamente tenha ido bem nas bilheterias, a versão do herói do Val Kilmer é completamente esquecível. A dupla dinâmica? Não, sério, guarda, seu pai somente ensina para o baile dos enxutos. Pera aí, editor, não é essa versão não! Porra, eu sei o que você vai dizer. Você tá louco, Salum? Calma, amiguinho. Quer queira, quer não, Adam West, para diferentes gerações, é a versão definitiva do personagem. Para muitas pessoas, ele foi certamente o primeiro contato com o herói. E a verdade é que ninguém passou mais horas de capa e capuz do que Adam West. Embora a série de TV dos anos 60 possa não ser do gosto de grande parte do público moderno, nós precisamos considerar aqui dois fatores importantes. O primeiro é que super-heróis eram considerados, até poucas décadas atrás, como um produto voltado para o público infantil. A série do Batman de 1966 foi concebida como uma comédia para molecada, e o Adam West entendeu isso desde o início. Além disso, o programa, que foi ao ar em uma época de quebras de paradigmas na sociedade norte-americana e ocidental em geral, utilizava muito da contracultura que surgia na época, especialmente contra o sistema e contra as autoridades. A gente precisa lembrar ainda que a faceta sombria do Batman, que hoje nós conhecemos tanto, ela havia ficado para trás desde o fim dos anos 40 e só veio a ser resgatada em meados dos anos 70, consolidada definitivamente quase uma década depois. Então nesse ponto sim, ser o Batman era algo muito divertido. E o Adam West, com a sua barriguinha saliente e distribuindo muitos sopapos com onomatopeias nos vilões de Gotham City, sabia disso como ninguém. Ah, e antes da gente continuar aqui o nosso ranking, não esquece, Batifã, curte esse vídeo aqui bacaninha, se inscreve no canal Fábio Salum Filmes e Séries e ativa a sineta, meu filho. Assim você fica ligado em todas as nossas novidades. Vamos seguir em frente. It's a warning. Os dias de Robert Pattinson como vampirinho brilhante definitivamente ficaram para trás. O ator, que também recebeu uma chuva de mensagens de ódio de fãs indignados com a sua escalação, calou os críticos e entregou em 2022 a versão mais sombria do Batman nas telonas. Conforme a gente trouxe na nossa crítica sobre o filme, que você pode conferir aqui, Robert Pattinson está completamente entregue ao Homem-Morcego. Ele traz uma interpretação visceral do Batman muito marcada pela sede de vingança pela morte dos seus pais. E ele usa toda a sua escuridão e a sua fúria para trazer medo aos criminosos da cidade, enquanto persegue um serial killer e uma investigação com mais perguntas do que respostas. Nessa versão, a persona de Bruce Wayne é praticamente inexistente. Ele é um órfão recluso e amargurado que vive exclusivamente para limpar as ruas de Gotham City. E como pretendia o diretor Matt Reeves, Robert Pattinson dá vida a um Bruce Wayne autodestrutivo que é viciado em ser o Batman. Muitos fãs já estão considerando essa a versão definitiva do herói. Só que, ao meu ver, ainda é muito cedo para trazer qualquer julgamento nesse sentido. Isso porque o Batman passa por uma transformação durante o filme, né? Ele começa de uma forma e termina o filme entendendo finalmente o seu propósito verdadeiro como Cavaleiro das Trevas. E isso promete uma maior maturidade do personagem para as próximas aventuras. Então a gente precisa realmente entender para onde esse personagem vai. E eu espero sim que a gente tenha uma versão mais completa, não só do Batman, mas também do Bruce Wayne. A verdade é que a gente mal pode esperar para ver novamente essa versão do Batman nos cinemas. E enquanto isso, não deixa de conferir a nossa análise completa de The Batman aqui no canal, sem e com spoilers.
anunciado o tão esperado embate entre o Batman e o Superman nas telonas, os fãs ficaram alucinados. Afinal, seria a realização de um sonho. Mas quando Ben Affleck foi anunciado como o ator que viveria o Homem-Morcego, ele sentiu na pele a desconfiança e a fúria de parte do público, especialmente nas redes sociais. E realmente as coisas não foram fáceis para ele. A Warner Bros., que estava comendo poeira da Disney nas bilheterias, resolveu abrir a caixa de brinquedos da DC e jogar tudo num único filme. Batman vs Superman: A Origem da Justiça não é um filme fácil de assistir, e o seu conteúdo provocou muita divisão no público. Mas se tem algo positivo no filme, é justamente o Batman de Ben Affleck. Foi brilhante a ideia do Zack Snyder de escalá-lo como uma versão extremamente fiel de O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller. Um Bruce Wayne mais velho, amargurado e cansado do mundo, que já tinha feito a maior parte da sua carreira no combate ao crime, muito antes de Superman fazer sua estreia em Um Homem de Aço. E seguramente nós vimos a versão mais brutal do herói, que inclusive queima bandidos para marcá-los e até usa armas de fogo. E um outro ponto positivo é que essa versão do Ben Affleck apresenta as melhores cenas de luta do personagem, que são claramente inspiradas na bem-sucedida série de games Arkham. Se Batman vs Superman não foi um filme que agradou todo o público, Liga da Justiça foi outra obra problemática. A produção do filme foi uma verdadeira bagunça, marcada pela interferência do estúdio e por visões de direção concorrentes. O filme chegou aos cinemas totalmente descaracterizado da sua ideia inicial. Isso porque Joss Whedon, que era o diretor de Vingadores, foi chamado às pressas para refilmar boa parte do filme, após a tragédia pessoal de Zack Snyder. Felizmente, após muita insistência dos fãs, Zack Snyder conseguiu lançar sua versão definitiva, que está à disposição para ser assistida na HBO Max. Essa versão de mais de 4 horas deixou o público querendo a continuação do Snyderverso, algo que é cada vez mais improvável. Ben Affleck trouxe o visual e a construção de personagem muito parecida com o que vimos em Batman The Animated Series. Então é praticamente uma tradução da versão animada para carne e osso. E em Liga da Justiça ele demonstrou que poderia equilibrar aquela raiva sombria, que vimos em Batman vs Superman, com um senso de humor um pouquinho mais irônico. O ator tinha tudo para emplacar uma versão definitiva do herói. Ele até estrelaria um filme solo do Batman, que ele também deveria dirigir e coescrever, só que o projeto teve várias mudanças e a direção acabou sendo assumida por Matt Reeves. Depois, o projeto foi cancelado e Matt Reeves se concentrou na versão nova que está no cinema agora, The Batman. Mas Liga da Justiça de Zack Snyder não foi a última vez que vimos Ben Affleck usando o capuz do Batman. Ele estará de volta, assim como Michael Keaton, no filme The Flash, que estrearia neste ano, mas foi adiado para junho de 2023. Vamos agora para a nossa segunda colocação. A versão do Batman do Christian Bale é aquela que mais se afasta do herói que nós conhecemos nas histórias em quadrinhos. E isso a princípio poderia parecer um ponto negativo, mas foi justamente o que revigorou o personagem. Depois dos exageros carnavalescos de Batman e Robin, demorou quase uma década para que a gente pudesse ver novamente o Homem-Morcego nas telonas. E a solução foi justamente caminhar no sentido contrário do exagero. O diretor Christopher Nolan, que na época tinha em seu currículo thrillers instigantes como Amnésia e Insônia, resolveu colocar a bola no chão e despir o herói de todo o seu conceito fantasioso. Ele criou assim um Batman real, funcional e com os 2 pés calcados na realidade. Quer dizer, na medida do possível, E Christian Bale abraçou todas as nuances de Batman e de Bruce Wayne em um ciclo completo de desenvolvimento do personagem, desde o seu ano 1 no combate ao crime em Batman Begins, passando pelo seu auge na obra-prima O Cavaleiro das Trevas, até o ocaso do personagem em O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E se Bale não interpreta o Batman mais sombrio, atormentado ou intimidador, ele certamente traz a versão com a qual o público consegue se conectar melhor.
e é o ator que melhor explora a dualidade entre o playboy de fachada e o cruzado de capa. Aliás, é como Bruce Wayne que Bale mostra com mais detalhes a determinação do personagem em salvar a cidade, assim como seus questionamentos e seus conflitos pessoais. E um dos pontos altos do Batman de Christian Bale é a sua relação com os demais personagens ao seu redor. Temos o lado familiar com Alfred, com quem ele mantém quase uma relação de pai e filho. Temos o lado profissional com Lucius Fox, que funciona como uma espécie de tutor tanto do Bruce Wayne quanto do Batman. Does it come in black? E o lado sentimental com a Rachel, que é a paixão de infância que encontra um destino trágico pelas mãos do Coringa. Isso sem falar na dinâmica de camaradagem entre Batman e o comissário Gordon, ou mesmo com Harvey Dent, antes desse sucumbir ao seu alter ego Duas Caras. Christian Bale traz uma intensidade e uma dedicação inquestionáveis ao personagem. Por isso, para muitos, ele é o Batman perfeito e definitivo. Mas esse também é um dos motivos que não coloca Christian Bale no topo dessa lista. Esse enorme esforço que ele faz com que cada palavra que sai da boca dele, ela sai com uma dificuldade muito grande. You'll be in a better cell forever. E isso impossibilita muitas vezes que a gente entenda o que o Homem-Morcego está falando. You're either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Esse é o principal ponto pelo qual Christian Bale não é o nosso Batman favorito. Então, sem mais delongas, vamos para o número 1 da nossa lista. O melhor Batman não poderia ser outro. Quando você pensa em Batman, o primeiro nome que vem à cabeça é o de Michael Keaton. E quando você fala de Michael Keaton, apenas um personagem vem à sua frente: Batman. Mas nem sempre foi assim. A gente precisa lembrar que lá nos anos 80, a imagem do Batman estava muito ligada à série Camp dos anos 60. Ela era a identificação imediata na consciência coletiva do público. Por isso, Batman demorou quase 10 anos para sair do papel. E quando foi anunciado que o Homem-Morcego seria interpretado por um ator conhecido por papéis de comédia, como o de Beetlejuice em Os Fantasmas Se Divertem, os fãs de quadrinhos ficaram enfurecidos. E a gente tem que lembrar também que foi justamente naquela época em que os maiores clássicos sombrios do Batman foram publicados, como por exemplo o Batman Ano 1 e o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, A Piada Mortal de Alan Moore e Morte em Família de Jim Starlin. E se você acha que Robert Pattinson e Ben Affleck sofreram com a ira dos fãs, eu vou te dizer que isso foi fichinha perto da desconfiança com Michael Keaton. A Warner Bros. Recebia caminhões de cartas enfurecidas de todo o mundo. E chegou ao ponto de uma matéria estampar a primeira página do Wall Street Journal, com acionistas da Warner preocupados sobre o futuro do estúdio com a escolha realizada. Felizmente, Michael Keaton calou os críticos e agarrou o personagem para si. Mas o que faz da versão dele tão especial? Em primeiro lugar, claro, foi a primeira encarnação do Batman que fazia jus ao conceito inicial de Bob Kane e especialmente de Bill Finger como Sombra da Noite. Some isso à expressividade do seu olhar embaixo da máscara, que trazia o mistério e a escuridão necessários ao personagem. E ainda, Michael Keaton criou uma característica que todo ator depois dele tenta repetir: a diferença na modulação de voz entre Bruce Wayne E Batman. Por outro lado, a interpretação de Keaton como Bruce Wayne traz um personagem desequilibrado e atormentado pelo seu passado e pela escolha de vida, mas com uma certa fragilidade e umas pitadinhas de humor, mas sem ser exagerado. E essas características e o seu próprio tipo físico franzino aproximam o Bruce Wayne do homem comum. Assim, a gente tem a ideia de que qualquer um pode ser o Batman.
e de que, por outro lado, Bruce Wayne precisa utilizar uma roupa de morcego e diversos apetrechos para impor medo aos criminosos de uma Gotham City estilizada. Então ele tem a força necessária e entrega os elementos de ação que o papel exige, mas ele continua sendo um ser humano verossímil e comum. Quando Michael Keaton veste o traje, ele é épico, ele é heróico. E mesmo assim, né, mesmo considerando uma roupa de látex e couro, né, que foi a primeira dessas de super-herói, que limitava demais seus movimentos, a ponto dele não conseguir mexer o pescoço e até ter dificuldade para ouvir o diálogo dos seus companheiros de cena. Mas como Bruce Wayne, ele é o completo oposto. Ele é um Bruce Wayne falho, ele é cansado, ele é amargurado, ele é atrapalhado. Então ele é um Batman que realmente faz você entender por que ele gostaria de vestir uma roupa estranha para combater o crime em primeiro lugar. E a colaboração entre Keaton e Tim Burton, que já tinham trabalhado juntos em Os Fantasmas Se Divertem, gerou 2 clássicos do cinema e que definiram as bases das franquias inspiradas em quadrinhos. E se Alfred e Comissário Gordon são quase figurantes de luxo, tanto em Batman como em Batman Retorno, é no equilíbrio com seus vilões que o Michael Keaton tem os seus melhores momentos. Com o Coringa de Jack Nicholson, que rouba cada frame do filme de 89, eles são 2 lados da mesma moeda, ambos criador e criatura um do outro. Já com o Pinguim do Danny DeVito, ele divide a mesma origem como primogênito abastado, só que no caso do Pinguim da família Cobblepot. Só que o vilão perde os pais de forma diferente. Ele é abandonado pelos seus pais em razão da sua forma física grotesca. E por fim, com a Selina Kyle de Michelle Pfeiffer, ele divide a dualidade, o desequilíbrio e o fetiche por roupas de couro. Meow. E as cenas de romance entre Batman e Mulher Gato são de um magnetismo que até o momento não foi repetido por nenhum outro casal similar. A verdade é uma só. Michael Keaton foi e continua sendo o Batman de referência para todos os atores que viveram o personagem depois dele. E como a palavra da moda agora é multiverso, o ator estará de volta como Cavaleiro das Trevas 30 anos depois, nos filmes The Flash e Batgirl em 2023. A cada oportunidade, Michael Keaton não cansa de dizer I'm Batman. E ele realmente tem razão. E nós teremos aqui no canal um vídeo especial contando mais sobre a aventura da Warner Bros. Em trazer a primeira encarnação do Homem-Morcego aos cinemas e o seu impacto cultural. Não perca, fica ligado que em breve aqui no Fábio Salum, Filmes e Séries. E você, concorda com a nossa lista? Quem é o seu Batman favorito? Michael Keaton? Christian Bale? Robert Pattinson? Ben Affleck? Adam West? George Clooney? Ou Val Kilmer? Esqueci alguém? Acho que não. Conta pra gente, deixa o seu comentário. E não se esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. E ativa a sineta, meu filho. Não esquece de você ficar ligado em tudo. Até o próximo Bate-Vídeo. Nesse mesmo Bate-Canal. Você já pensou como deve ser Silvio Santos como Batman? Ai, já pensou, Silvio? Ô, Robin, vem pra cá, Robin. Ai, Alfred. Cadê minha roupa, Alfred? Vamos topar tudo por dinheiro em Gotham City. Vamos, cantando e rodando e enchendo bandido de porra. Porra, ô louco, bicho. Porra, aí é o Faustão. Porra, tá preto. Arruba o microfone aí, porra. Não dá pra ver nada, tem que fazer assim, pra ver o microfone. Porra, olha aí, porra, mais precisamente às 7h17, direto de Gotham City, bicho. Porra.
Especialmente pra ele, o Jim Gordon, Harvey Dent, Selina Kyle. Se vira nos 30, galera! Ô, louco! Porra, é uma voz boa. Eu sou Batman, bicho. Porra. Bem, amigos da Rede Globo, falamos direto e em definitivo do Gotham Square Garden. Eu tô ficando sem voz já, amigo. Haja coração. Batman e você, tudo a ver. Ficou meio Galvão, meio Faustão, porra. Minha voz já foi pro saco já. Eu sou o Batman. O Batman. O Batman. Pronto, chega.